Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luiz Moraes. Hoje nós vamos estudar inovação técnica e de suportes nas formas instituídas de arte, intervenção urbana, escultura e tridimensionalidade. Vamos lá? Acompanha comigo aí no slide. Vamos falar sobre assemblage. O termo origina-se do francês e significa montagem. Ao primeiro olhar, a assemblage pode parecer uma arte estranha. O termo assemblage é incorporado às artes em 1953, cunhado pelo pintor e gravado pelo francês Jean Dufresne, para fazer referência a trabalho que, segundo ele, vão além das montagens ou colagem, né? O princípio que orienta a feitura de assemblage é a estética da acumulação. Todo e qualquer tipo de material pode ser incorporado à obra de arte. O trabalho artístico visa romper definitivamente as fronteiras entre a arte e vida cotidiana. A ruptura é essa já ensaiada pelo dadaísmo, sobretudo pelo Hermann Mad, de Marcel Duchamp. Certo? Então tem aí o nome dos autores aí, dá uma olhadazinha. Então, acompanhe comigo no slide. A ideia forte que âncora a Assembleia diz a respeito à concepção de que os objetos díspares reunidos na obra, ainda que produzam um novo conjunto, não perde o sentido original. Então aí, pessoal, quando ele fala disso aí, ele quer dizer que você pode pegar pedaços, fragmentos de qualquer desenho, qualquer pedaço de objeto, e quando colado, quando montado, não vai perder o sentido original do desenho, tá bom? Aí tem um exemplozinho aí, vocês observam. E aí tem mais exemplos, né? Quero que você frise bem aquele desenhozinho do violão ali, ó, né? Um braço do violão quebrado, aí ele pegou, colou dentro, né? Colocou algumas outras peças que não tem nada a ver com o violão, mas depois que arranjado, depois que montado ali, não perdeu o sentido original. Você olha e você sabe que está um desenho de um instrumento musical, tá bom? Tem o outro desenho também, o primeiro desenhozinho, a Memória da Pele, né, Danilo de Sacre também, que ele fala dessa montagem aí. Tem mais desenho aí? E observe bem esse primeiro desenho aí dessa pessoa, né, que está sendo essa imagem. Está colando vários pedaços ali de cartolina, com cola, mas quando no final você observa, dá um efeito, né? Você vê que é um desenho de uma pessoa, né? Ou seja, com pedaços de coisas coladas, né? Ao desenho no meio, você vê que é vários instrumentos musicais ali, não tem um instrumento definitivo, tem vários, né? Então ele pegou e colou, juntou foto, juntou tudo, e no final você vê que é um quadro de instrumento musical. Acompanhe comigo no slide, vamos falar sobre as intervenções urbanas. O grafite, né? O grafite é um tipo de arte urbana, caracterizado pela produção de desenhos em locais públicos, como paredes, edifícios, ruas e etc. É bastante usado como forma de crítica social. E, além disso, é uma maneira de intervenção direta na cidade, democratizando, assim, os espaços públicos. O termo grafite, de origem italiana, graffito, plural grafite, significa escrita feita com o carvão. Há exemplos de intervenções feitas em locais públicos já na época do Império Romano. Na contemporaneidade, essas manifestações artísticas eram relacionadas principalmente ao hip hop, movimento cultural que teve início no começo dos anos 70 nos Estados Unidos, pelas comunidades latino-americanas e jamaicanas. Então tem aí os grafites, né? Creio que você já tenha se deparado com alguma na nossa cidade, né? Essa grafitezinha aí do Danilo de Sacre, ele fez. Bem legal. Tem esse outro desenho aí, tipo uma serpente, né? Tem esse painel, né? Fica ali na Avenida do Ceará, aqui na cidade de Rio Branco, Acre.
forma de grafite. Tem esse outro muro também, né? No distrito de Rio Branco, segundo distrito de Rio Branco. Tem essas intervenções urbanas, né? A piscina de bolinhas aí, né? Na Praça Alfândega, né? Tem esse outro trabalho aí do meio aí. E as intervenções urbanas transformam o lixo de rua em arte. Por Francisco Pajaro. Um desenho bem legal, um desenho feito num desenho, na montagem, né? Tipo um carro, um alegóriozinho, né? Acompanhe comigo sobre escultura contemporânea. A escultura contemporânea é uma das antigas artes mais antigas do mundo, né? Por todas as épocas. A escultura tem se desenvolvido em diversas culturas. Novos materiais têm sido repetidamente testados e as novas técnicas aplicadas fazem da escultura uma das artes mais versáteis e duráveis do mundo. As primeiras descobertas de pequenas escalas da escultura derivam da Idade da Pedra. Né? Nos tempos antigos, ou governantes poderosos apreciavam a escultura de bustos. Já a escultura medieval era destinada exclusivamente à igreja. A escultura arquitetônica alcançou seu ápice no romantismo, em torno de 1060. A escultura é a arte de transformar materiais brutos, né, pedra, metal, madeira, etc., em formas espaciais com significado. Quando dizemos formas espaciais, queremos dizer formas em terceira dimensão, isto é, com volume, altura e profundidade. Das artes plásticas, a escultura é uma das mais estabelece interação produzida com a finalidade de ocultar espaços públicos. E assim, por exemplo, com os conjuntos culturais gregos e romanos, mas também com as esculturas produzidas na época do Renascimento ou em cultura de religiões tradicionais, como o budismo e o hinduísmo. Tá aí um exemplo de escultura, né? Vocês também já devem ter visto várias esculturas na cidade ou pela TV. Essa escultura aí é bem conhecida, né? Tá bom? Tenho também um trabalho, né, da escultura, né, de Francis Kraverberg, né, material reciclado, né? Ele trabalha muito com esse material. Ele pega o material, faz reciclamento, né? E Francis Kraverberg foi da Polônia, né? Em 1921, Rio de Janeiro, né? Em 1917, escultor, pintor, gravador e fotógrafo, autor de obras que têm como característica a exploração de elementos da natureza. Destaca-se pelo ativismo ecológico que associa as artes da defesa do meio ambiente. Então é esse autor aí que vocês estão vendo, tá bom? Vamos ver agora sobre esse conceito de tridimensional. As representações artísticas tridimensionais são aquelas que apresentam altura, largura e comprimento, e altura, largura e profundidade. Vamos ver algumas aqui. Eu coloquei aqui esse brinquedo que você já deve ter visto. E aí, tá aí, ó, altura, largura e a profundidade. Então, é uma figura tridimensional, tá certo? Quando tem a altura, largura e profundidade, se chama de tridimensional. Aí tem a instalação. Vamos ver ali. As formas de artes visuais tridimensionais são aquelas que apresentam volume, vários planos e perspectiva diferente. Aí tem a instalação. E aí eu vou colocar aqui, ó. Escultura, arquitetura, instalação, que é o que tem aí. Aí tem um exemplo aí da instalação, que é uma forma de arte contemporânea que busca, a partir de experiências sensoriais e arranjo concreto, uma intensa vivência artística. Tem um pequeno exemplo aí para vocês verem.
Alguns movimentos artísticos estão intensamente ligados com essa forma de arte, né? O land art, arte cinética, arte conceitual. Vamos falar agora da evolução do teatro. Então, vocês já ouviram falar de como surgiu o teatro? Quem foi o primeiro ator? Quem foi o primeiro dramaturgo do teatro? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A história do teatro. Então, tá aí, acompanhe comigo. A história do teatro iniciou-se na Grécia Antiga, em torno do século VI a.C., né? Nessa época, eram realizados rituais em louvor ao deus mitológico chamado Dionísio, divindade relacionada à fertilidade, vinho e diversão. Então, pessoal, nessa época, né, havia muitas festas, né? E nessas festas tinha os famosos vinhos, né? Então, nessa época aí do rei Dionísio, aconteceu um fato muito legal, muito curioso, que eles faziam a colheita da uva e faziam aquelas festas, né? Em homenagem ao deus Dionísio, deus mitológico. E aí teve um cidadão, que eu vou colocar aqui, o teatro na pré-história, né? E teve um cidadão chamado Téspis, né? Que ele numa dessas aí festas, ele teve a coragem de se vestir, né? De se enfeitar, de pegar um monte de uva, fazer uma máscara de uva e botou na cara, né, e se enfeitou e foi lá no meio do salão e disse que era o deus Dionísio, né? Então, ficou muito conhecido, né, pela coragem dele, né, pela bravura que naquela época não poderia fazer essas coisas, ele fez, né? Então, mediante isso, ele ganhou aplauso até hoje, né, considerado o dramaturgo, o primeiro ator do teatro, né? Então, tem a história da Roma Antiga e a gente vai fazer uma atividadezinha aqui, né? A ousadia de tal atitude fez com que um homem fosse reconhecido como o criador do teatro. Pessoal, quem era esse homem? Né? Tá aí as opções. Pedro I, Deus Dionísio, Téspis, Rodolfo Laban. Então, quem falou Téspis, acertou. Gente, muito bem, parabéns a quem acertou. Eu vou ficando por aqui. Se você quiser rever essa aula e outras mais, acesse a plataforma Eduque. Valeu? Até mais!